Olá, meu nome é Pedro Salerno, bem-vindos ao nosso canal Voz Eventos em Saúde. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreve, ajuda demais a gente continuar trazendo conteúdo para vocês de forma gratuita. E já deixa o like nesse vídeo, que é muito importante, que a gente vai falar sobre o chá de Vasque. Então, que danado é esse negócio de chá de Vasque? O chá de Vasque vai ser um score de estratificação de risco, é um acrônimo para esse score de estratificação de risco. E a gente tem que se perguntar, estratificação de risco de quê? Acidente vascular encefálico. Então a gente está estratificando o risco do paciente ter um derrame. E a gente tem que perguntar que paciente é esse que a gente vai utilizar. E classicamente o chá de Vasque foi desenvolvido em pacientes adultos com fibrilação atrial não valvular. Sabendo que esse termo fibrilação atrial valvular ou não valvular já caiu em desuso, mas ele se refere a pacientes que têm fibrilação atrial com estenose mitral moderada ou grave, ou pacientes que têm prótese cardíaca metálica. Então, esses seriam os pacientes que têm fibrilação atrial valvular. Vamos então ao score em si. Como eu falei, o score é do chá de Vasque, é um acrônimo, então cada uma das letras vai ter um significado. Ele foi desenvolvido, obviamente, em inglês, então as letras estão com significado em inglês, mas eu traduzi aqui quando dava para traduzir. Então vamos lá. A gente começa pelo C, de insuficiência cardíaca congestiva. Então, se o paciente ele tiver ICC, a gente vai pontuar um ponto para ele. A gente segue então para o H, de hipertensão arterial sistêmica, e ele vai pontuar também um ponto. Então, toda vez que a gente tiver uma letra simples, maiúscula, vai equivaler a um ponto. Agora a gente chega então para uma letra que é diferente, não é simples, ela tem um doisinho no A. E o A vai ser de idade, age em inglês, acima ou igual a 75 anos. Então, se o paciente tiver 75 anos ou mais, ele vai ter 2 pontos acrescentados ao score, porque o A ele tem um doisinho aqui também. Porque viu-se que a idade é um fator muito importante para a gente considerar o risco de AVE. A gente segue então com o D de diabetes mellitus. Então, se o paciente for diabético, a gente vai pontuar um ponto para ele também. A gente chega a outra letra que tem o doisinho, as únicas duas que tem é a idade acima de 75 anos ou mais, ou AVE, ou AIT, ou tromboembolismo, que a gente vai significar aqui pelo S de stroke. Então, se o paciente já apresentou um AVE ou um ataque isquêmico transitório ou algum episódio de tromboembolismo, ele vai ter 2 pontos acrescidos ao score dele. A gente chega então ao V, de doença vascular. Aqui engloba várias coisas, várias patologias. Doença arterial periférica, história de infarto prévio. Se o paciente tem aterosclerose aórtica confirmada, documentada também, ele vai pontuar um ponto aqui no V. Chegamos então ao outro A, são o A2 inicial e agora o segundo A, que vai ser um A puro, então só vai valer um ponto. E é a idade entre 65 e 74 anos. Por fim, a gente chega no S de sexo feminino. Então, se o paciente for do sexo feminino, ele já vai ter naturalmente um ponto no nosso chá de Vasque. E o último Czinho, como é minúsculo, ele não tem significado, ele é só para fechar o Vasque bonitinho. Então, o que esses scores, o que essas pontuações equivalem? Como a gente falou desde o início, vai ser o risco de ter um derrame, o risco do paciente ter um derrame. E esse risco ele pode ser avaliado de forma contínua aqui pelo score. Então, o paciente com um score de 0 tem um risco por ano de 0,2%. Paciente com um score de 3, ele tem, por exemplo, 3,2% de chance de ter um AVE por ano. Um paciente com score de 9, por exemplo, tem 12,2% de chance de ter um AVE por ano. Ou seja, não é na vida do paciente, é cada ano esse risco é de 12%. Então, é um risco extremamente alto. Então, tudo na medicina, quando a gente toma uma atitude a mais, é porque a gente quer ter aquela informação para tomar uma decisão. Não faz sentido estratificar o paciente se eu não quero utilizar essa informação para alguma coisa. Então, se nesse caso o meu objetivo é a estratificação do risco do paciente ter um AVE, a gente precisa tomar a decisão, que é, vou anticoagular esse paciente ou não? E é para isso que o chá de Vasque vem, dar essa força, essa robustez à nossa decisão. Então, existem algumas coisas que são mais consensos, que são os extremos. Então, se o paciente tem um score de 2 ou mais, e é do sexo masculino, a gente vai considerar a anticoagulação crônica. Se o paciente é do sexo feminino e tem um score maior ou igual a 3, a gente também favorece a anticoagulação crônica.
Claro que sempre você tem que considerar o outro extremo, que é o quê? O risco do paciente sofrer um sangramento importante. Isso é outro score, é o Hasbled, que a gente não vai comentar aqui hoje. O outro extremo seria a não anticoagulação, que a gente não recomenda anticoagulação quando o score é de 0 em pacientes do sexo masculino ou 1 dos pacientes de sexo feminino. Por que essa diferença? Porque naturalmente as mulheres já vão ganhar um ponto ali só por ser do sexo feminino. Então essa diferenciação das pontuações é por causa desse motivo. E agora chega na parte que é um pouquinho mais complicada, que é o meio. Então, se a gente tem um score de 1 no sexo masculino ou 2 no sexo feminino, a gente vai ter que caquear um pouquinho mais. Então, algumas fontes, por exemplo, o UpToDate recomenda você analisar qual é o fator que está fazendo aquele paciente pontuar. Então, se o fator pontuador for a idade entre 65 e 74 anos, ou seja, o paciente pontuou do sexo masculino só naquilo ali, ou a paciente é do sexo feminino, pontuou por ser do sexo feminino e tem a idade entre 65 e 74 anos, a gente vai considerar anticoagular esse paciente. Porque aqui o racional é que a idade é um fator extremamente importante nesse processo, no risco de AVE. Agora, se qualquer outro fator foi o fator que fez ele pontuar um ponto, então a gente vai segurar a mão um pouquinho e é preciso individualizar muito mais. Conversar com o paciente, fazer uma escuta multidisciplinar para você ter essa decisão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no nosso canal. Ajuda demais a gente trazer conteúdo novo para vocês, para a gente continuar trazendo conteúdo de diversas áreas de forma gratuita. E deixa seu like aqui também se gostou, se ajudou de alguma forma. Nosso objetivo foi trazer a explicação do que é esse chá de Vasque, mostrar qual é o intuito de utilizá-lo, qual é a decisão que a gente vai ter, que é anticoagulação ou não anticoagulação, e quando é que a gente vai fazer isso. Então, os extremos a gente já viu que é mais fácil, a recomendação é mais forte. Claro que você precisa sempre individualizar e ver o outro lado, que é o risco de sangramento, através do score Hasbled, por exemplo, mas existem outros. E esse meio ali é ainda mais importante você individualizar esse processo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.